Eu gostaria nesse vídeo de relatar a experiência que nós estamos tendo com uma nova sistemática de aula estabelecida pela Secretaria de Educação aqui do estado do Rio Grande do Sul e que desde que lançaram eu acho que sempre me posicionei no sentido de ver o lado bom dessa proposta, né? Chamada de projetos ou seminários. E a ideia toda é que partisse dos alunos o interesse por estudar determinados temas. Apesar de que ainda nós estamos engatinhando, aprendendo, nos acostumando com essa nova sistemática, né? Que constitui assim de um acréscimo de quase um período a mais por dia, o que leva, por exemplo, as aulas das 7h30 até quase 1 da tarde, né? O que demonstra assim um certo excesso de aulas, né? E uma sobrecarga ao professor e ao aluno também, né? De qualquer maneira, eu sempre tento ver o lado positivo. E eu já manifestei antes que na medida em que se estabelece isso, e por trás também tem o desejo de praticar a chamada interdisciplinaridade, né? Ainda que essa medida tenha vindo de cima, acho que foi algo extremamente positivo, porque sozinhos os professores não conseguiam articular um trabalho interdisciplinar que ultrapassasse, né, a individualidade de cada matéria e que pudesse então ser um trabalho quase coletivo de descoberta, de construção do próprio conhecimento, né? Que há muitos anos se fala e pouco se faz. Eu gostaria nesse vídeo especificamente tratar uma experiência que nós estamos realizando. Uma determinada turma de segundo ano resolveu pesquisar a sexualidade e os subtemas foram, posso dizer assim, um pouco estranhos, né? Desde e até tabus, né? Desde pornografia, posições sexuais a partir do Kama Sutra, opções sexuais, né? E até nada demais, até o aborto. E também fetiches. Veja só como a curiosidade do aluno vai a um limite que o adulto não espera. Mas enfim, a gente sabe que nessa idade, nós já passamos por isso, a sexualidade é um dos assuntos, uma das maiores curiosidades que nós temos, né? O que é interessante é que, apesar de serem temas polêmicos, eu acho que os alunos estão aprendendo a lidar muito bem com isso. No primeiro momento há aquele aspecto do proibido, né? E depois se depara com um aspecto de que essas coisas são naturais, elas fazem parte do comportamento humano, embora tenha, claro, o elemento de perversão, né? E que a sociedade, todos nós compreendemos que tem limites, né? Que não devem ser ultrapassados, né? Por exemplo, certas perversões que adultos tenham com animais ou a pedofilia, né? São questões que nós esperamos, nós nos opomos a elas, né? Esperamos que ninguém as defenda. Até porque se imagina que sexo é algo que possa ser feito entre pessoas que têm a capacidade de mais ou menos, né, responsabilizar por suas vidas, saber o que estão fazendo, né? O que me chama a atenção essa semana é que um grupo específico do aborto ele avançou muito na pesquisa e coleta de dados e inclusive foi a um ponto em que eu tinha sugerido de saber das pessoas, seus colegas de colégio,
e das pessoas com os quais eles interagem mais, o que eles achavam, por exemplo, do aborto, se eram ou não a favor do aborto. E o resultado foi muito interessante. Eles chegaram à conclusão de que caberia a cada pessoa, segundo a sua consciência, decidir ou não pelo aborto. E pensaram, inclusive, que poderia aceitar, tal como já existe nos Estados Unidos e no Uruguai, a ideia de se permitir aborto até um determinado momento da gestação. Se vê aí que houve uma compreensão, uma tentativa de compreender os diversos lados, né? O lado dos que são a favor da vida e o lado dos que são contra, ou a favor da ideia de que a mulher possa decidir se quer ou não a gravidez, né? Embora eu tenha mencionado para eles que pessoalmente me assusta um pouco que se pense no aborto no terceiro mês, exatamente no terceiro mês de gestação, né? No final do primeiro trimestre, porque você já tem um bebê com uma forma humana, né? E não fico tão assustado se pensarmos num aborto quando ainda mal o óvulo foi fertilizado pelo espermatozoide e tem aquela forma circular que não lembra o formato de um ser humano já desenvolvido e que provavelmente no útero já começa a observar os seus próprios movimentos, né? Fechar e abrir mãos, sentir o corpo, aquela forma que tem humana. Eu esqueci de dizer para os meus alunos que Aristóteles acreditava nisso, né? Que quando existia a forma humana é porque a alma já estava presente. É bem verdade que esse conhecimento é muito rudimentar, né? E talvez a minha explicação e a minha justificação ainda seja muito mais irracional do que racional, né? Eu brinquei com eles que talvez eu fosse favorável ao aborto quando ainda só existisse no útero uma bergamota, né? Ou mexerica no resto do Brasil, porque ainda não se constitui numa forma humana um ser com uma capacidade de sentir-se, né? De sentir seu corpo. E acho que se existe um nível de consciência é muito, muito menor do que o nível de consciência que eu imagino que possa existir num feto já com a forma humana. Embora se diga que até o terceiro mês de gestação o feto não teria nem sinais elétricos, né, cerebrais. Embora, como eu vi num vídeo recentemente do professor Paulo Girardelli, pareceria que a consciência só surge com sinais elétricos, mas pode ser que exista uma consciência prévia que independa de sinais elétricos. Sempre fica a dúvida. Eles inclusive sugeriram a ideia de pessoas que estão em coma ou têm a morte cerebral, mas que reanimadas elas voltam a ter sua capacidade mental, né? Então haveria ali alguma vida, ainda que sem estímulos elétricos e cerebrais, né? Ainda que isso ocorra em frações de segundos, né? Mas enfim, não sei até que ponto numa vida fetal essa distinção, essa separação entre vida, consciência e estímulos cerebrais não poderia ser até muito mais presente, né? Porque alguém que esteja em estado vegetativo é alguém que não teve ou totalmente ou parcialmente suprimido o fornecimento, por exemplo, de oxigênio, né? Aí você tem a morte do tecido cerebral. No feto você não tem morte de tecido cerebral, pelo contrário, a vida está ali constantemente sendo alimentada pela mãe, né? Enfim, o que é interessante é que além desse tema do aborto, nós tivemos um tipo de conversa muito mais aberta sobre questões que antes eram tabu. E nem por isso nós perdemos o foco, que é aprender, né? Que é se melhorar como ser humano, tentar entender a sociedade a qual nós fazemos parte. Tem outras questões muito interessantes. Eu pude trazer um vídeo do polêmico deputado
Marcos Feliciano, onde ele mostra que ele não é a favor da ideia de uma cura gay, nem tampouco ele vê o homossexualismo como uma doença, embora ele ainda está muito preso à ideia de que na Bíblia a homossexualidade é vista como um pecado, né? E uma escolha das pessoas por essa conduta, por esse comportamento. Também aprendi, a partir desse tema que os alunos trouxeram, a ideia o projeto de estatuto do nasciturno ou do feto, né? Um projeto de lei, por enquanto ele não foi colocado à votação, mas que me parece muito medieval. Seria um outro lado, eu não sei se os autores são evangélicos, mas me parece que seria um lado muito mais radical da igreja evangélica, se eles forem evangélicos, os deputados que estão propondo isso, porque na verdade se torna crime inclusive defender o aborto, se torna crime você difamar o feto. Como seria possível difamar o feto? Qualquer tipo de brincadeira ou qualquer piada que um humorista fizesse sobre um feto, isso seria motivo para detenção de 6 meses a 1 ano, como aconteceu recentemente com um humorista aqui no Brasil. Mas enfim, de qualquer maneira, me parece muito, muito interessante discutir essas questões. Outra questão interessantíssima também é a respeito se a monogamia ela não é algo criado, imposto pelas religiões e pela própria burguesia, pela sociedade burguesa, capitalista, né, que vê o outro como propriedade. Diante de casamentos infelizes, por exemplo, há alguns que propõem a ideia de um poliamor, não seria a poligamia propriamente, mas a ideia de que você possa amar mais pessoas e não precisaria ficar preso a uma relação monogâmica. São questões muito interessantes. Eu acho que nós saímos dessas investigações, se não com a resposta definitiva, mas pelo menos com mais tolerância, talvez, com uma visão mais ampla do mundo que está à nossa volta, né?